A Escritura Sagrada já passou por mais de 2.000 traduções. Sendo assim, tornou-se o texto acessível a todos os povos, a todas as raças, a todas as etnias, a todas as culturas. A primeira tradução da Escritura Sagrada foi a Septuaginta. Ela é também chamada de tradução alexandrina. Ela foi feita por 72 judeus na cidade de Alexandria. E esses judeus, escribas, versados em línguas semíticas e em línguas europeias, fizeram esta tradução do hebraico, aramaico para o grego. Isto ocorreu do 3º ao 1º século antes de Cristo, naquele período que os historiadores chamam de interbíblico ou intertestamentários. E nós chamamos de silêncio profético, do 3º ao 1º século. Foi a tradução do hebraico, aramaico para o grego koine. E a segunda tradução foi aquela Vulgata Latina, já no 4º século da era cristã. Aquele Jerônimo traduziu o texto hebraico, o texto aramaico, grego para o latim. Daí a Vulgata Latina. E aquele Pedro Valdo, fundador de um movimento chamado os Valdenses, ele também fez uma tradução do latim para a língua provençal, a língua dos seus dias. Pedro Valdo, ele foi fundador de um movimento chamado os Valdenses. E os Valdenses, eles são chamados de precursores da Reforma Protestante. Então os Valdenses, eles são precursores. E aquele talentoso teólogo, John Wycliffe, lá no 14º século da era cristã, John Wycliffe, ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. E John Wycliffe é chamado de precursor de Martinho Lutero e de John Calvino. É isso? Então John Wycliffe também fez uma tradução para o inglês. E aquela Bíblia King James, em homenagem ao rei James. Aquela tradução foi feita por um grupo de linguistas do latim para o inglês. Aquela Bíblia King James é muito utilizada hoje, É a Bíblia dos anglicanos, da igreja anglicana. E aquele Erasmo de Roterdã, grande humanista, linguista dos seus dias, ele também traduziu a Bíblia para o português. Horácio de Roterdã, ele produziu uma família textual, um conjunto de textos chamado de textos receptos. É isso? E ele se baseou nos manuscritos bizantinos para produzir o texto recepto. E o texto recepto serviu de base para muitas traduções, inclusive para a nossa tradução de João Ferreira de Almeida. Martinho Lutero contribuiu muito também com a disseminação e propagação da mensagem do Evangelho. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E aquele humanista também, um missionário humanista, chamado Robert Morris, ele traduziu a Bíblia britânica para o chinês. Agora, analise comigo. A Bíblia passou por mais de 2.000 traduções. Toda obra literária ou filosófica, quando sofre muitas traduções, se fragmenta. E ao se fragmentar, a mensagem se desvirtua. A Bíblia passou por muitas traduções, não negamos. Mas a inerrância histórica da Escritura Sagrada, a veracidade das Escrituras Sagradas, isto é inquestionável, isto é irrefutável.